Uma situação que é muito recorrente, e aí tecnicamente a gente usa o nome limbo jurídico. O que é esse limbo, seria? né? Que seria o limbo? O limbo é a situação do segurado que dá entrada no INSS para receber o benefício e o INSS nega, diz que a pessoa está apta para trabalhar. E aí ele volta para a empresa, nesse caso do trabalhador também. Aí ele volta para a empresa e mostra lá para a empresa que o INSS deu alta e ele quer voltar a trabalhar. Muitas vezes querem voltar a trabalhar para ter garantia ali do salário. E a empresa faz com que esse trabalhador passe por uma perícia lá do trabalho e o perito do trabalho fala que a pessoa está inapta para voltar ao trabalho. Então, essa situação dele não receber do INSS e não poder voltar a trabalhar, que a gente chama de limbo. E aí eu queria que a doutora Monique falasse. O limbo, a gente chama até de limbo previdenciário trabalhista, porque ele é uma matéria que interliga tanto a previdência quanto o direito do trabalho. Eu falo que é uma das problemáticas mais complexas que a gente enfrenta hoje é o limbo. Por quê? A doutora mesmo já falou. O empregado, ele quer ficar afastado via benefício previdenciário porque ele entende que ele não tem capacidade laboral, ou seja, ele não tem condições de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ficar sem receber nada, porque senão ele não tem como sobreviver, ele perde a sua fonte de renda. E, por outro lado, o empregador fica no impasse. Por quê? Se ele volta com esse trabalhador para o local de trabalho e há um agravamento dessa doença desse trabalhador, provavelmente ele vai responder não pela doença em si, mas pelo agravamento que as condições de trabalho o fizeram no retorno, porque o médico da empresa já falou que o trabalhador está incapaz. Por outro lado, se o empregador também não retorna com esse trabalhador, na doutrina e jurisprudência, a gente entende que quem tem que dar a palavra final sobre a capacidade ou não do trabalhador é a Previdência. Então, se a Previdência coloca em alta, e pior, às vezes naquela alta programada, que você nem faz uma perícia para saber se a pessoa recuperou ou não, em tese o empregador teria que voltar com esse trabalhador, em razão da função social do contrato, em razão do princípio da solidariedade. Então, qual é a conduta que o empregador acaba tendo que fazer, né? O correto, mesmo o camarada estando doente, ele tem que retornar ele para a empresa, porque se ele não retorna com a alta previdenciária, ele vai ser responsável por esse limbo, por esse período dos salários não recebidos. Hoje é a posição majoritária. Tem controvérsia na doutrina de jurisprudência, vocês vão achar. Ah, mas aí vocês podem pensar, o empregador teve uma ideia, eu vou voltar, vou deixar ele em casa recebendo salário. Eu também não aconselho, porque quem paga salário e não dá trabalho pode falar que é assédio moral por não fornecer a contraprestação de serviço. O que eu acho que seria o ideal, né? Se ele retornar e tentar não ficar na função originária, tentar fazer uma readaptação, porque a própria lei da Previdência fala que quando você é readaptado, você pode manter aquele salário anterior numa nova função sem gerar nenhuma consequência para o empregador. Então, realmente fica muito complicado para o empregador e fica complicado para o empregado, porque muitas vezes o próprio empregado também não quer voltar, porque ele sabe que está doente. Aí já não é limbo, porque o limbo é quando o empregado quer voltar e empregar e a empresa não aceita. Aí já não é limbo. Doutora, mas isso tudo que a senhora citou aí, esse processo leva tempo. Às vezes, uns 6, 7 meses e o empregado sem o salário. Pois é, por isso. Aí cresce o informal, porque o camarada não, mas aí, se ele entrar no Justiça do Trabalho, pela doutrina de jurisprudência majoritária, o empregador paga. Se ele tiver alta, ele tem que retornar. Agora, tem um alerta. O empregado ele tem que se apresentar à empresa após a alta previdenciária. É ônus do empregado. Se o empregado não comparece em 30 dias após a alta previdenciária, o empregador pode considerar abandono de emprego e fazer as medidas cabíveis, que é uma notificação, mandando retornar. Se não retornar, pode ser aplicado com justa causa. Agora, a gente tem uma saída para isso daí? Acredito que sim, tem um projeto de lei do deputado Túlio, aquele marido da Fátima que eu acho que é bem interessante, né, para a Justiça do Trabalho, que ele tenta trazer a competência do limbo
para a Justiça do Trabalho de forma integral, colocando no polo passivo que a gente chama, demandando o reclamante em face do próprio empregador e do próprio INSS. E aí, após a perícia, perito do juízo iria perceber se ele realmente está doente e quem tem que arcar com essa contribuição é o próprio INSS, ou se ele realmente está apto a retornar e quem teria que arcar com essa remuneração seria o empregador. Eu acho que se esse projeto de lei vier, que tem que ultrapassar, trazer essa competência para a Justiça do Trabalho, eu acho que resolveria muitos grandes problemas de limbo previdenciário que a gente enfrenta hoje em dia na Justiça do Trabalho. Mas na prática, no processo, a senhora acha que as empresas sabem lidar com esse limbo? Eu acho que de forma correta? Existem muitas demandas hoje? Existem muitas demandas, e aí eu acho que tem pessoas que agem errado, tanto pela ré quanto pelo autor, porque muitas vezes é o próprio autor que não se reapresenta, ele fica reapresentando os recursos administrativos, tentando ou via então, judicial, tô recorrendo e não volta. Então é caso a caso em matéria de prova. Não dá para falar assim, se alguém está agindo de má fé ou boa fé, porque cada caso acontece uma nuance diferente.